De mais 10 dias. Quem acha que a gente precisa de mais 10 dias de mentoria se joga em 2026? 2026 está exigente, como pode melhorar? 2026 está bastante exigente, né? Assim, onde a gente. O que cresce é aonde a gente coloca a nossa energia, né? Então, eu acho legal, assim, a gente poder colocar energia nesse projeto, né? A gente escolher, de repente, sei lá, mais 10 dias, o que mais é possível de mentoria se joga, né? Porque continuar pensando sobre isso, porque interessante ponto de vista não é o meu medo, né? Mas o que eu percebo que acontece, grande parte, assim, com grande parte das pessoas, acaba o grupo, esfria a energia e vocês vão parar de focar no que se requer, né? Continuar desenhando, continuar a escrita criativa, continuar os movimentos, né? E os planos de vida a longo prazo. É muito engraçado, lá no tarô, quem fez o jogo de tarô? A Karen fez? A Andréia fez? Não lembro, Andréia. Você fez? Ainda não, né? A gente está. A gente fez o. Dentro da roda da vida, a gente tem vários pontos, né? Dentro da mandala astrológica. E um dos pontos, uma carta para os pontos, é futuro. Futuro e projetos a longo prazo. Eu vou até. Vamos fazer essa brincadeira aqui. Peraí. Pegar meu tarô. Então, são 12 áreas da vida, de uma forma geral. E tem uma dessas áreas que é futuro e projetos a longo prazo. Eu vou tirar uma cartinha para quem está aqui. Se você está assistindo depois, eu não vou parar a minha vida para tirar cartinha para você. Então, só vai receber cartinha aqui dessa área da vida quem está ao vivo, né? Como pode melhorar. E é um arquétipo que saí aqui para vocês, é um arquétipo para vocês estudarem, tá? Essa aí é a roda da vida. Aí a gente tem depois, André, a mandala astrológica do tarô, que aí são 12 áreas, assim, bem legal também, que aí a gente trabalha com o tarô, tá? E aí quem quiser fazer depois a tiragem do tarô, R$ 49,90 a gente vê todas as áreas. Eu vou tirar para vocês aqui a área projetos a longo prazo, tá? Vou começar com a Andréia, vamos lá. Conectando com a energia da Andréia. Ah lá, vem a cartinha da estrela. Quer dizer, olha que legal, olha que interessante. Presta atenção nessa carta. Essa pessoa tá parada? Não, mas ela tá olhando para o sucesso? Ou ela tá correndo atrás do rabo? Andréia, olha para o alto, olha para cima. Olha para Deus, olha para o universo, olha para a grandeza da vida. Às vezes a gente se perde, assim, a gente perde tempo com coisas. Então, por exemplo, assim, quando eu falei para vocês, qual o foco da semana? Acho que duas, três pessoas me resolveram. Então, por exemplo, responderam. Essa semana é uma semana que eu tenho que deixar a casa organizada para poder viajar. Só que assim, esse não pode ser o meu foco principal, porque eu tenho que ter um outro foco, apesar desse me tomar bastante energia, que é o Sirius, onde eu vou deixar meu bebê. O Mikael não quer levar os Sirius, e aí, enfim. Ele não pode ser o meu foco principal, porque é um foco meio. Não é que é banal, lazer também é importante, mas entende assim? Isso vai me levar para o futuro? Isso vai atualizar o 2026 que se requer? Ou, de repente, quando eu olho em todos os meus compromissos da semana, eu posso eleger uma outro tipo de prioridade, uma prioridade que me leva para o sucesso. Tá bom, amor. Uma, uma, uma prioridade que me faz avançar, entende, pessoal? Então, a carta aqui da estrela, ela vai para esse lugar aqui. Às vezes eu tô fazendo coisas, essa pessoa tá aqui, ó, na beira do Rio do Corgo, tá lá pegando água para esquentar o feijão, faz parte, a gente tem uma rotina, às vezes, ali que, tipo,
que é importante a gente cumprir. Hoje mesmo eu decidi contratar uma pessoa de novo aqui para casa, porque eu tô perdendo muito. Não é que eu tô perdendo tempo, mas é muito tempo. A casa gera muita demanda, principalmente a questão da cozinha. Então, em 2026, eu quero focar mais na cozinha. É o meu desafio, porque vou sair da zona de conforto, vou ter alguém para cuidar da casa para eu poder focar numa alimentação mais saudável para todo mundo. Agora, cuidar da casa, cuidar da cozinha, fazer o negócio, a rotina das crianças, então eu não vou conseguir focar no meu projeto, que é criar um caixa de 6 meses. Então, a minha prioridade para 2026, no primeiro semestre, é fazer um caixa de 6 meses. Então, eu tenho que poupar. Então, eu vou ter que trabalhar, interessante ponto de vista, com mais inteligência no primeiro semestre para eu conseguir fazer esse caixa. Então, de acordo com a minha prioridade um, que é criar um caixa de 6 meses para mim, é ficar preocupado com a viagem, me estressar com essa coisa da viagem, com os cílios e fazer disso, tipo, sabe? Ai, gastar energia com isso me leva para o futuro? Ou eu fico só correndo atrás do rabo? Deu para entender o exemplo, assim, na prática? Então, foco nos projetos a longo prazo. Foco em coisas que vão te levar para o mundo, conectar com o mundo grandão. Às vezes a gente perde muito tempo com coisas pequenas no nosso dia a dia. Combinado? E todos esses conselhos aqui valem para todo mundo, porque são coisas que, quer dizer, é só a Andréia que faz isso? Ou tá um monte de gente aí gastando energia. Então, por exemplo, assim, ó, às vezes eu tenho vontade de voar no pescoço do Micael, arrumar uma confusão, né? Porque, gente, é de graça, né? A gente odeia os homens de graça, é muito louco. Quem participou da constelação, agora assista a constelação, vou subir para o YouTube. Foi uma constelação de feminino. Aí eu olho, eu falo, não, porque prioridade também é sobre o que eu não vou fazer. Então, eu não me permito arrumar confusão no meu relacionamento. Eu tô proibida de arrumar problema com o Mikael. Por quê, pessoal? Arrumar problema com o marido? Nossa, gente, primeiro, não tem solução. Né? A gente adora brigar com o marido, isso faz parte do relacionamento, mas assim, eu gasto muita energia. Eu falei, eu não vou gastar a minha prosperidade arrumando pelo em ovo, com crise de, sei lá, qualquer crise de relacionamento. Não, eu me proíbo. E eu tenho um alvo, desorganiza tudo, cara. E eu tenho outro alvo também, que é não pensar em mudança. Então, assim, o que vocês não vão, quais os problemas que vocês não vão arrumar em 2026? Isso também é sobre essa carta da estrela. Quais são os problemas que vocês não vão inventar? Então, por exemplo, é igual sofrer com os meus pais. Estou dando exemplos meus aqui, mas acho que são problemas que todo mundo tem, né? Alguém mais tem problema de relacionamento? Eu, quer dizer, nós não temos mais problema de relacionamento, né? Relacionamento não é mais um problema na nossa vida. Problema com pai e mãe? Me recuso a ter problema com pai e mãe em 2026. Me recuso. Porque eles são adultos e eu sou pequenininha, não é verdade? Então é isso, tá? Então faça uma lista de problemas. Obrigado, Karen. Que às vezes falando que fica parecendo que eu sou aquela terapeuta que só fala dela mesmo. Mas é só para dar exemplo para vocês como é que vocês aplicam isso na prática de vocês, tá bom? E para não ficar contando também os problemas de vocês, que tem gente que não gosta. Vamos lá, energia da Karen. Vamos lá. Ah lá, Karen. Vem a carta do carro. Como? Então, tipo assim, colocar a vida para andar para frente, olhar para frente, tipo assim, não, 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 não vou pensar mais na minha mãe, não vou pensar na morte da bezerra, não vou pensar mais isso. Bem esse exemplo que eu dei agora. Quais são os projetos do futuro? Quais são os projetos a longo prazo que eu preciso começar a investir? Vocês não sabem que a minha terapeuta essa semana falou para mim, é, que eu falei para ela que eu estou fazendo meu caixa, né? Meu caixa reserva, tá? Ela falou, Kézia, você está investindo dinheiro ou o dinheiro está parado na conta? Eu falei, está parado na conta. Ela falou, investe. Eu falei, nossa, eu falei isso com as meninas essa semana sobre investimento. Falei, preciso parar, dar uma pesquisada e começar a investir esse dinheiro, porque tá ali, parado na conta, tá ali rendendo na poupança em algum outro lugar, né? Quem for boa de investimentos, me chame, por favor, para me dar umas dicas. Então, isso é colocar esse carro para andar. Então, baseado na minha prioridade, que é fazer um caixa reserva,
tá? Vou voltar aqui na minha prioridade que está bem estabelecida e falem para as pessoas da sua prioridade. Contem para as pessoas quais são os seus planos. Ontem a gente foi num restaurante à noite, eu comi um pedaço de pizza e eu pedi, pelo amor de Deus, falei, Micael, me ajuda. Falei, você pode me ajudar, por favor? Senão eu vou ganhar 5 quilos agora em dezembro. E eu não quero. Falei, vamos ficar quietinho? Vamos brincar de ficar quietinho? Sem ir pra boteco, bar, restaurante, pizzaria. No máximo que der, assim, a gente vai curtir final do ano. Quer dizer, tem duas festas aqui, dia 25 e dia 1º, ponto. Agora, gente, se eu parar e entrar numa toada, eu vou receber gente na minha casa aqui até o carnaval, com pessoas na minha casa. Se eu for ficar no modo férias, no modo relaxado, eu vou engordar 5 quilos, sim ou não? Então, vocês têm que falar para as pessoas dos seus objetivos e dos seus planos. Vocês têm que ganhar apoio no que vocês vão construir. Ó, a mamãe está fazendo um caixa aqui. É um caixa para nós, o caixa da casa. Então, nós precisamos economizar. Combinado? A gente vai economizar assim, 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 assado. Investir numa faxineira poderia. O tempo que eu fico cuidando da casa todos os dias, se eu investir no meu negócio, eu ganho muito mais do que R$ 1.000 por mês. Por exemplo, vamos supor que eu vou pagar a moça R$ 1.000, um exemplo, tá? Eu. Então, tipo, eu crio muito mais se eu tiver esse tempo disponível para mim. Então, é um investimento barato, né? Porque as duas coisas não está dando para fazer. Então, esses projetos têm que entrar em movimento, Karen. Não é só ficar no mental. Alguém escreveu lá no grupo essa semana: meu planejamento está no mental. Eu nem respondi porque eu falei: eu não vou me estressar. Não vou me estressar com pessoas que querem planejamento no mental. Funciona? A mente funciona? Outra coisa, então, por exemplo, vou dar o exemplo. Ah, lembrei, foi a Janine. Ah, porque a Cirlei está na mesma energia, estou de mudança, barari, barorororó. Peraí, mas, ok, a mudança faz parte do processo, mas até quando que a mudança vai ser a minha desculpa para eu também não fazer aquilo que precisa ser feito, entende? Porque senão fica com essa coisa, esse rolo de mudança. Não, porque eu vou mudar, porque eu não acho a casa. Ah, porque é final do ano. Ah, porque agora é dezembro, eu não vou conseguir emagrecer. Ai, porque é muita festa, porque agora eu desisto. E aí o que a gente faz? A gente desiste dos nossos projetos porque a gente vai arrumando um monte de desculpa. Então, ou você tem desculpa ou você tem resultado. Põe isso na sua cabeça. Ou você tem desculpa ou você tem resultado. Então, essa carta do carro, ela vai falar assim, ó, enfia as desculpas aonde? Sem desculpas. Ou você tem desculpa ou você tem resultado. Mas, entende da onde que começa? Se a minha prioridade não for clara, se o meu propósito não for real, e por que que a minha prioridade é criar um caixa aqui em 6 meses? Um caixa para 6 meses. Eu quero, por exemplo, sei lá, se eu ficar doente, eu tenho dinheiro para ficar sem fazer nada 6 meses. Entende isso? Por quê? Olha essa pesquisa aqui, que eu falei, nossa, que loucura. A minha nota mais baixa na roda da vida foi emocional. E o que que me desestabiliza emocionalmente? Deixa eu ver se é esse aqui. Olha lá. Jovens que constroem carreira primeiro têm 3 vezes mais chances de conquistar liberdade financeira antes dos 35, relatam menos ansiedade a longo prazo. É uma pesquisa da Forbes. Liberdade emocional nasce da liberdade financeira e liberdade financeira nasce de estrutura. Isso aqui foi uma matéria que eu achei que estava falando sobre a ansiedade e o estresse por conta do dinheiro. Então, hoje, a última coisa que faltava para eu ajustar na minha vida é ter esse caixa, porque realmente quase nada me desestabiliza mais, graças a Deus, a inteligência divina está grande. Então, o que ainda me desestabilizava? Essa preocupação de tipo, poxa, se eu ficar doente, e aí, o que que vai acontecer? Né? Ou de não conseguir, às vezes, simplesmente tirar férias, não é verdade? Então, quando eu vou estabelecer a minha prioridade, é importante que eu tenha clareza do porquê. Então, quando eu fui estabelecer a minha prioridade, ela foi baseada na minha nota mais baixa, e a minha nota mais baixa estava sendo emocional. O que que me desestabiliza emocionalmente? Estou resolvendo o problema.
Então, eu estou em movimento, meu carro está andando. Esse carro está andando? Os projetos, as coisas que vocês definiram aqui como planejamento, está andando ou vocês estão só escolhi, mas tipo, não está mexendo doce, não está fazendo o movimento que se requer, tá bom? Ficou claro para vocês? Deixa eu só pôr para carregar aqui, que eu vou te Ia te falar, eu tinha... mostrar, Kézia, essa semana eu coloquei o carro aqui. É carruagem, né? Esse? Ah, da carruagem, isso, da Isso, como fundo carruagem. de tela, como um arquétipo, né? Que é justamente isso, fazer Perfeito. andar, né? Fazer andar, porque às vezes a gente só fica assim, não tá andando. Então, quer dizer, eu quero emagrecer. Se eu ficar, eu quero emagrecer. Mas se eu não for na academia, se eu não fizer dieta, se eu não comer só um pedaço de pizza no restaurante, foi ontem um puta do exercício. Pediram pizza de doce, pediram. Mas eu falei, eu não vou, não bebi nada, comi um pedaço de pizza e pronto, e acabou. Então, eleger as prioridades e eleger aquilo que eu também não vou fazer. Porque senão não tem progresso. E aí a gente fica desestimulado quando a gente não vai vendo resultado. Então a gente tem que ver o resultado. O sucesso ele tem que aparecer de alguma maneira. Entende? Porque senão a gente fica broxado. Agora, e aí, só que aí Bert Hellinger vai falar assim, Kézia, mas eu não estou conseguindo emagrecer. Você não sofreu o suficiente ainda. Tá confortável esse lugar. Então é onde a gente olha no espelho, na hora que você vai botar uma roupa, você fala, meu, eu tô de saco cheio, eu não quero mais ficar desse jeito. Pronto. Os meus shorts não estavam me entrando, né? Eu falei, não vou ficar comprando roupa larga. Eu falei, não, tá me irritando. Então, o que é mais divertido para mim? Sentar, comer 10 pedaços de pizza ou eu largar a mão? E mais isso também, ó, é da identificação lá do mapa astral. Que eu descobri no meu mapa astral lá que eu sou gulosa e sou exigente. Aí eu falei, tem que controlar a minha exigência e controlar essa coisa minha de ser gulosa, tá bom? Então vocês têm que se conhecer, estudem o mapa astral de vocês, tá bom? Vamos lá. Vou tirar a cartinha para a Lu. Vamos tirar a outra aqui, Lu. Projetos a longo prazo. Temperança. Temperança, equilíbrio. Nem 8 nem 80. A Lu Eu sou vou eu? fazer Ou é isso, outra E Lu? você? Isso. Tem outra Lu aí, você, a Luciene. Então, equilíbrio, eu preciso ter equilíbrio para conquistar os meus projetos, principalmente quando é projeto a longo prazo. Você vai perder 10 quilos do dia para a noite? Eu vou conseguir em 30 dias fazer o caixa de 6 meses? Até é possível, mas assim, nem sempre é possível a gente conseguir tanto resultado em 30 dias, mas talvez em 3 meses eu consiga atingir o meu objetivo. Se eu for bastante econômica, se eu for bastante certeira, se eu focar aqui. Então, projetos a longo prazo, nós temos que ter paciência e equilíbrio, senão eles nunca vão se manifestar. Eu tenho que começar, mas eu não posso também, por exemplo, ficar assim, ah, mas não está mudando. Ah, mas não está mudando. Lembra que primeiro a gente vai movimentando o campo de energia para depois a gente ver o resultado aqui na Terra? E às vezes a gente tem tretas em outras vidas. Às vezes eu estou resolvendo, sabe assim, tanta treta de outra vida. Quem puder, faz uma sessão de resgate fractais. É muito legal. É R$ 99 a sessão de resgate fractais e dá para a gente poder, assim, coisas de nível hardcore. Eu brinco com vocês, tem nível aqui físico, nível mental, espiritual, e aí a gente tem uma treta lá, né, na Tamiana, que a gente chama ali de nível hardcore, que é quando você foi uma bruxa numa outra vida e você decapitou criancinhas, quando você bebeu sangue do seu marido, quando você participou da Inquisição e devorou as mulheres, queimou a bruxa, queimou sua mãe, e aí tudo isso. Então, eu tenho que ter paciência com o meu processo de cura. Entender que, por exemplo, assim, se eu plantar hoje um milho, amanhã ele vai brotar? Outra coisa também sobre essa carta, tem coisas que eu plantei há 10 anos atrás, eu estou colhendo hoje. Eu posso reclamar? Eu posso reclamar? Quanto tempo que tal? Vamos lá, por exemplo, do emagrecimento. Você ganha 30 quilos em um mês? Eu ganhei quase 10 quilos em um ano. Em um ano, tá? E agora, para eu poder eliminar tudo isso? Pode ser em um ano, pode ser em 11 meses, pode ser em 5 meses, pode ser com Ozempic em um mês.
Vai depender da minha coragem aqui de passar mal, de ficar passando mal. Então, gente, a temperança, ela é fundamental aqui, né? No caso da Luciene aqui, para ela poder realizar os projetos a longo prazo. Gente, cuidado com a ansiedade de vocês. Cuidado, a ansiedade assim, tá escrito na minha cara, na minha testa ali, ó. Eu amo a escassez. A ansiedade, ela não permite o campo novo se atualizar. A ansiedade, anota aí, Luciene, efeito Zenão. Todo mundo, né? Efeito Zenão. Estudem o efeito Zenão e a barreira de terror que ele cria entre você e o seu sonho. Todas as vezes que você para ver o seu resultado, medir seu resultado, não está acontecendo nada, não está tá acontecendo, só que às vezes está acontecendo num nível espiritual para depois essa movimentação chegar aqui no nível físico. Mas na hora que chegar no nível físico, vai chegar gostoso. Então, sem essa temperança, esquece. Aí é a criancinha que quer comer miojo. 3 minutos. Entende? Hélio Couto explica muito sobre o efeito Zenão, perfeito. Então, por exemplo, assim, quem não desenvolve projetos a longo prazo, por exemplo, eu tenho uma amiga minha, ela está construindo uma casa ecológica na Chapada. Ai, gente, coisa mais linda do mundo, tô ficando na casa dela com tijolo ecológico. Ai, mas é sensacional. Ela tá fazendo aquelas casas tipo de pau a pique, assim, essas casas que. Não, mas tá lindo o projeto dela. E eu falo, cara, que loucura. E ela tá ajudando os pedreiros a construir. Ela põe a mão na massa, as pedras, ela vai mostrando os vídeos. É tão gostoso. Eu vou acompanhando. Eu falo, amiga, que delícia. Eu tenho me preparado para esses projetos a longo prazo, né? Porque são projetos que curam muito a gente. Construir este corpo, construir essa casa, construir essa nova identidade. Se vocês não tiverem prazer e paciência, a gente nunca vai conseguir ter projetos grandiosos, sempre miojo, sempre miojinho, sempre coisinha, sabe, rasa, sem profundidade, sem identidade, qualquer ventinho derruba. Fez sentido? É só para a Lu? Isso é para todo mundo? Alguém aqui mais sofre com o efeito Zenão ou é só a Luciene? Vamos lá para Dolores, querida Dolores. A justiça. Vem a cartinha da justiça aqui. Como pode melhorar? Então, o que que eu sinto aqui? O quanto, olha lá, ele segura uma espada na mão. Tá vendo o tamanho aqui da espada? O quanto eu preciso cortar coisas que me mantêm presa, condicionada no passado, é a espada de Arcanjo Miguel. O quanto eu preciso soltar coisas que atrasam o meu progresso e a minha evolução. O exemplo lá que eu falei, eu me proíbo arrumar confusão com o Mikael em 2026. Me proíbo. Eu estou proibida de brigar com meu marido, de gastar energia com isso. Então, o que que você tem que cortar da sua vida hoje para que você tenha esse progresso e esse sucesso a longo prazo, porque a gente só colhe aquilo que a gente planta. Só que aí volta lá para a carta da Andréia da Estrela. Tá fazendo, ela não para um minuto, mas o que ela está fazendo tem congruência com o projeto dela de vida? Ou ela só quer mostrar que ela não para? Ah, eu sou mega produtiva, mas está produzindo o quê? Não sai do lugar. Não está saindo do lugar, então está produzindo o quê? Então essa produção não está legal. Eu tenho que mudar a minha ação. A ação está burrinha. Estou fazendo demais. Então, assim, é agir com estratégia em tudo. Por que que eu estou contratando uma faxineira? Por que que eu preciso, sabe, de fazer essa escolha? Qual o propósito dessa escolha? Por que que eu vou mudar de casa? Ou por que que eu não vou mudar de casa esse ano? Porque gasta muita energia, gasta dinheiro e eu quero fazer um caixa para 6 meses. Então, provavelmente eu não vou me mudar no próximo ano. Vai ser difícil, meio difícil, gente. Eu adoro mudar. Mas gasta muita energia e gasta dinheiro. Cada casa que eu vou, eu invento a moda. Ok? Deu para entender a justiça? O que que eu tenho que cortar? Porque eu só vou receber aquilo que eu plantei. Não tem como eu plantar abacaxi e colher melancia. Então, o que que eu estou plantando aqui? Qual é a minha prioridade? Tá na ponta da língua a prioridade de vocês? O objetivo principal para 2026? Vamos lá.
Agora deixa eu tirar uma carta para Gláucia. A torre. A torre, né? É, você está num processo de desconstrução, né? De matar esse eu antigo, de soltar esse passado. E acho que a gente falou disso na sua leitura também, né? Não falou? A gente fez sua leitura? Não, nossa, eu vou confundindo aqui as pessoas, gente. A torre, ela vai falar muito sobre. Primeiro, não tem, desculpa a expressão, mas não tem porra de projeto a longo prazo nenhum. Tá tudo em decadência aqui, tipo assim, sabe? É como se fosse assim, a sensação que eu tenho, assim, sabe aquele bebê que tá começando a andar? Mas aí vem a carta da justiça. Eu tô colhendo aquilo que eu plantei. Então, o quanto a gente deixa de cuidar do relacionamento, por isso que o marido vai embora, o quanto a gente engorda porque a gente começa a comer porcaria e a gente não, ai, mas eu tô ansiosa e não resolve o problema da maneira com que tem que resolver, né? Se eu tivesse começado a fazer terapia antes do Raul ir embora, eu não tinha engordado 10 quilos. É que eu comecei a fazer terapia semanal bonitinha, com a mesma terapeuta, antes eu fazia coisas assim picadas. Aí eu escolhi, falei, eu quero uma terapeuta para me acompanhar, para ela conseguir me ajudar a organizar a minha vida, me organizar os meus sentimentos, sabe? Colocar em ordem aqui por dentro. Se eu tivesse feito um ano atrás, né? Mas eu quis dar conta e não dei, Gláucia. Não dei, eu espanei, né? Em 2025. Precisei de medicação, tive crise de ansiedade, dei o maior piti, né? Se eu tivesse lá atrás feito tudo bonitinho, ido no psiquiatra, tomado um ansiolítico, bem no comecinho, tivesse feito tudo, não tinha engordado 10 quilos. Então, às vezes a gente é teimosa. A gente só vai para o extremo, isso aqui é um extremo, e a gente só chega nesse extremo aqui porque eu sou uma vaquinha teimosa. E aí eu convido vocês a serem boas alunas, não para mim, por vocês mesmo. Eu só cheguei onde eu cheguei porque eu sempre fui boa aluna. Eu sempre ouvi muito os meus mestres, porque eu falava, cara, eu sempre primeiro que eu escolhi os mestres certos para mim, né? Eu sou exigente. E aí vocês falavam, Kézia, come bosta, eu como bosta. Eu como. Eu sou assim. Então, é isso que a gente tem que perceber. A gente tem que olhar, tá bom? Como pode melhorar. Então, junta os caquinhos aí, vai ter que começar do zero 2026. Isso aqui, na verdade, é 2025. A gente está acabando 2025 assim. Tem gente que em todas as áreas da vida, talvez uma área sua da vida desmoronou em 2026. E aí, depois eu quero ler um textinho ali que vai falar sobre o tripé do planejamento. A gente tem que ter. Por que que eu tenho que ter todas as áreas da minha vida, a minha roda da vida em equilíbrio? Porque se eu tenho um problema hoje no relacionamento amoroso, as outras áreas da vida me sustentam. Agora, o que que acontece com vocês? Vocês só focam em uma área da vida. Aí, se aquela área da vida e aquela, tipo assim, eu foquei toda a minha energia aqui no meu negócio, no meu trabalho, e não tá dando certo, porque todas as outras estão em desequilíbrio. O financeiro, ele não pode ser o responsável por toda a minha saúde, felicidade, blá, 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 blá. Ele é uma parte muito importante, mas não é só isso. Então, é um refinamento. Opa, para eu poder ter mais inteligência emocional, porque a minha inteligência emocional estava em 7, não era tão baixa assim. Mas era a minha nota mais baixa, foi 7, mas minhas primeiras rodas da vida era tosca. Ah, é muito legal, né? Eu sou suspeita. Falo, faz a roda da vida uma vez por mês, gente. Vocês mesmos conseguem se aplicar o exercício. Faz com o marido, faz com os filhos. É muito legal. Traz muita clareza, tá bom? É, foi a Andrea, foi a Karen, foi a Lu. Deixa eu fazer da Cirlei, que senão a internet dela vai cair lá. Vamos lá, pegar lá da Cirlei. Ah lá, vem a carta do enforcado. O que que é o enforcado? Talvez é o quê? Zona de conforto e não tenho projetos a longo prazo, não estou pensando no futuro. E a Cirlei estava assim, lembra da constelação? Não estava conseguindo
pensar em 2026. Ela não conseguiu fazer o movimento. É como se ela estivesse tipo, não, minha vida acaba em 2025. Então, uma pessoa que não sonha, que não tem projetos, e são sonhos assim, não é aquele sonho também da criança, né, gente? Ah, eu sonho em ter um helicóptero em 2026. Tipo assim, ah, eu quero ter uma conta igual da Virgínia, 10 milhões de seguidores. Oi? Não é assim que a gente cresce. E se cresce tão rápido, às vezes assim, a gente não sustenta. Tá bom, vou tirar para todo mundo que está aqui. Então, a gente se coloca nesse lugar, tá bom? De não ter sonho, de não ter projetos, porque a gente já definiu que a gente é velha demais, ou porque a vida está muito pesada, ou é o vício. Hoje eu falei com a Glaucia lá no grupo. O vício em coisa ruim, a gente se vicia até em coisa ruim. Aí a gente faz uma limpeza de entidades, manda o capiroto embora. Ai, que saudade do João Carlos. Ai, porque o João Carlos. E eu falo isso para vocês, isso é fato, gente. Os capirotos, eles são muito sedutores, né? Então, às vezes, eu tive uma conhecida que ela já estava solteira já fazia uns 4 anos e ela adorava sonhar com o ex. Ela fala, ah, já que eu tô sozinha mesmo, eu fico me alimentando aqui do ex. Eu falo, oi? Louca? Não vai chegar ninguém nunca se ela tá tendo um relacionamento ali com uma entidade. E detalhe, o dela era ainda consciente, porque às vezes a gente não tem nem clareza que a gente está se relacionando com o Juquinha, que você está aí sonhando. Cuidado com quem vocês sonham à noite, tá? Então, o enforcado, ele é uma zona de conforto. Ah, não, já vivi minha vida, já tô de saco cheio, agora vou esperar que a morte chegar, e foda-se, e deixa a vida me levar, a vida leva eu. E sabe, então, dona Cirlei, é também sossegar o rabo um pouquinho, no sentido da questão de mudança, né? Que a Cirlei também tem rodinha no pé, e falar: eu vou me estruturar aqui, não vou mais gastar minha energia com esse negócio de mudança, vou aqui criar raízes e vou usar a energia de 2026 para poder fazer outros processos da minha vida ganharem mais força. Então, o que que eu preciso de repente criar aqui? Qual é a prioridade para 2026? E aí você vai focar nessa prioridade. O resto é só o resto. Então, não está no meu plano de 2026 nenhum tipo de mudança e brigar com meu marido. Ele vai amar essa informação, ele só não pode saber disso. Ele só não pode saber que ele, né? Senão ele vai ficar folgado. Não contem. Então, o enforcado ele exige uma nova perspectiva aqui, tá bom? Vamos lá. A Letícia já foi a cartinha? Eu já. Letícia, o imperador. Ah, Letícia, um homem, um Tá, relacionamento. saiu também no meu tarô quando a gente fez. Ah, foi esse que saiu? Olha para você ver Não, que não no legal. relacionamento, mas saiu o imperador também. Acho que foi Ah, no que legal. trabalho. Ah, no trabalho. Esse aqui é o projeto a longo prazo e futuro, tá? Que a gente está tirando para vocês uma carta que olha para projetos a longo prazo e futuro. Então, aqui tem autoridade, aqui tem prosperidade, aqui tem uma pessoa que faz o planejamento bem feito, que tem estratégia, né? Que é algo que você precisa investir. Caso você ainda não é essa pessoa, trabalha nessa energia, invista nisso. Invista nisso, tá bom? Talvez eu olharia um pouquinho aqui para a questão de ser uma energia masculina. Trabalha a imperatriz em vez do imperador. Porque aí sim vai caber aqui relacionamento, família, filhos, que foi o tema que a gente trabalhou na constelação, né? Então a Sim, imperatriz ela dá conta. sim. E o conselho final também do meu tarô foi a Imperatriz. Foi a imperatriz? Foi. Isso. Então é isso. Então usa o arquétipo da, em vez do imperador, da imperatriz para poder te ajudar a olhar para essa questão de projetos a longo prazo, tá bom? E futuro. Mas é um futuro próspero, né? Você está em alinhamento com o futuro e você é uma pessoa super organizada, pelo que eu vejo, né? Dos nossos atendimentos, das nossas trocas. Vamos lá com a. Deixa eu pegar aqui para Janine. O eremita.
para variar, né, Janine? O eremita. Então, é, como é que eu posso me sobrecriar aqui em 2026, né? Porque assim, todo sonho é aquele negócio, sozinha eu vou mais rápido, mas junto eu vou mais longe. Então, rede de apoio e contágio social é muito importante para todos nós. Eu sei que a gente gostaria, ontem minha amiga mandou assim, cada dia mais antissocial, né? Eu falei, amiga. Aí fui fazer o tarô para ela, falei, mas você tá fodida em 2026. E 26. E ela é virginiana, ela odeia mudar. O arcano dela, que era da personalidade, a primeira carta veio a roda da vida. Eu falei, amiga do céu. Ela falou, Kézia, a hora que eu ouvi você falando da primeira carta, eu já não quis ouvir o resto. Ela abre o tarô dela com a roda da vida e encerra com a torre. Quer dizer, mudança atrás de mudança, porque isso é a evolução dela. O É que, universo ele vai pegar no nosso ponto G. Qual é o que eu não solto, não abro mão, não libero, que se eu soltar e liberar, muda tudo. é que assim, ó, eu tô mudando sábado agora lá pro Vale do Sonho, Uhum. que foi o que a espiritualidade me pediu para ir para lá. Então lá eu vou começar uma coisa nova que me inspirei para fazer, mas eu tô sozinha, só. Eu tenho eu, a gatinha e a minha egrégora. Pode ser que lá você cria uma estrutura maior de comunidade. Aí sim, né? Que é o seu Exatamente. calcanhar de Aquiles aí. A gente e essa coisa de estar sozinho o tempo inteiro, percebe que eu tô também correndo atrás do rabo. É uma fuga de relacionamento. Eu percebo, às vezes, é um padrão ali que eu tô sempre sozinha, que você sempre tá sozinha. Mas, tipo assim, então Uhum, eu vou criar em 2026, é uma prioridade para mim criar uma rede de apoio, né? uhum. Pode ser algo que eu invista aqui, eu investiria nisso se eu fosse você, tá bom? Mas eu não sou você, então como pode melhorar? Vamos puxar outra Tá bom. cartinha aqui. Lili, dona Lili, sacerdotisa. A sacerdotisa, ela vem falando aqui sobre o feminino, sobre o nosso sagrado, sobre a disciplina, sobre a rotina sagrada, sobre a espiritualidade, né? E olhando para isso assim com muito respeito, né? Para que eu possa chegar aonde eu preciso chegar também, achando o equilíbrio desse masculino, desse feminino dentro de mim, para que eu possa construir aí o meu futuro a partir dessa força, dessa energia feminina. Esse arcano, ele antecede a imperatriz. O próximo passo aqui seria a força da imperatriz, tá? Então, Tá. inclusive, assim, me vem ter mais engajamento com a questão da construção material mesmo, né? Tipo, de eu ter isso como prioridade na minha vida também, porque a gente que é aqui da espiritualidade, a gente só percebe, às vezes, a expansão espiritual, mas espera aí, eu quero a expansão material também, porque se a gente não pede tudo isso, como que isso vai acontecer na nossa vida? E mulher tem essa mania de Verdade. talvez não ter prioridades materiais na vida, e a gente precisa ter, tá bom? Vamos lá, quem tá Tá faltando? bom. Foi Andréa, Karen, Dolores, Janine, Lili, Ana Paula. A carta da estrela, Ana Paula, veio para você, que é a mesma coisa que eu falei lá para a Andréia no começo. Estou fazendo, estou fazendo, estou fazendo, mas e aí? Correndo atrás do rabo. Cadê a prioridade? Tá bom? A prioridade é importante a gente ter essa prioridade é, é, se está em congruência com qual o próximo passo? O próximo passo está em congruência com as minhas prioridades, com o sucesso que eu elegi aqui para 2026, tá? Vamos lá, Carol. Carol, o sol, sai do armário. Como pode melhorar? Vai para o sol, vai brilhar, vai mostrar sua cara, vai ligar a câmera do Zoom, vai se mostrar, vai aparecer, vai a força do masculino, né? É, o movimento, a ação, né? Vai para a vida, se joga na vida, cai de boca na vida.
Então, essa carta, ela vai falando, é como se fosse aquele empurrão do universo, assim, vai, né? Tem que ter mais iniciativa, mais coragem, mais ação, mais movimento, tá bom? Vamos ver, a Lucília, a carta da Lua. Lu, essa carta, ela. Às vezes a gente fica o tempo inteiro voltando para trás, né? Eu acho que isso veio no seu jogo, não veio, Lu? Essa carta da Lua? Eu acho que ela veio no seu tarô. Presta atenção. A sensação que eu tenho, assim, sabe, muito passado, excesso passado, né? Ai, sabe, excesso de família, excesso de passado, excesso de. Ai, não esquece, deixa eu olhar para o futuro, né? Muito conflito. Então, às vezes, gente, uma coisa boa é a gente, assim, às vezes mudar de cidade, mudar de lugar, se afastar um pouco dos problemas, sabe? Para que a gente possa ter clareza na nossa própria vida, né? Morar muito perto da família não é muito saudável, porque a gente fica intoxicado com as coisas deles. E, tipo assim, se eles não resolveram, imagina só se a gente vai dar conta de resolver, né? Tem coisas que eles já não deram conta de resolver, se eles não deram conta de resolver, você acha que você vai dar conta de resolver? Eu fico pensando assim, a minha mãe, com a questão do meu pai, né? O quanto que a minha mãe lutou, brigou para tirar meu pai dos vícios, tal. E depois eu entrei nesse lugar. Eu falei, cara, se a minha mãe, que é a rainha do submundo, não conseguiu tirar meu pai de lá, imagina eu que sou a filhinha da deusa do submundo, se eu vou conseguir, nem a pau, Juvenal, né? Então, não é problema meu. Aquilo que não está ao meu alcance não é problema meu. Aquilo que eu não posso mudar não é problema meu. Só é problema meu aquilo que está no meu alcance. Então, essas prisões, o passado, ou eu estou olhando para o passado, não dá para você olhar em dois lugares ao mesmo tempo. Aí eu fico tonta, me dá vertigem. O que é labirintite? Você quer resolver tudo de uma vez só. Eu vou resolver isso aqui primeiro, isso aqui segundo, isso aqui terceiro lugar. Por isso que a gente tem que ter uma lista de prioridades. A gente fica tonta quando a gente quer resolver tudo de uma vez. Então, prioridades. A Lívia, acho que só falta a Lívia. Nossa, Lívia, carta da morte. A Lívia é taróloga, né, gente? Como pode melhorar? Aí eu falei que esse ano a gente trocou. Ela vai virar consteladora e eu vou virar taróloga. Aí a carta da morte, né, amiga? Que ainda precisa morrer aí, né? Que você ainda precisa matar para que você possa olhar para esse futuro, né? Para essa Lívia do futuro, para o seu futuro. Me vem muito isso mesmo, assim, sabe? O funeral, sabe? Essa coisa de eu me enterrar. E me vem, não tem como não falar do amor, né? Que eu sei que foi algo que você investiu nos últimos anos, muito nessa questão do relacionamento da família, né? Vamos começar a viver o que é possível. Vamos, chega de impossíveis, né? De uma vida de coisas impossíveis. Quando é para dar certo, flui, o trem é assim, é rápido. Você sabe isso melhor que eu, né? Quando é para dar certo, o negócio ele, sabe, chega, cai no nosso colo. E às vezes a gente perde muito tempo insistindo em coisas que não são da nossa vida. Eu achei muito engraçado essa semana. Eu tava falando com a Gi, né? Agir o ser lá, o digníssimo, tá com a pessoa lá de São Jorge, e ela entrou numa confusão, numa paranoia com essa namorada do Gui e tal, não sei o que, biriri, bororó. E aí ela encanou que essa menina tava fazendo magia, que essa menina tava isso, que essa menina tava aquilo. Eu falei, amiga, olha pra sua vida. Olha pra sua vida, porque ela fica olhando pro que a menina tá fazendo de ruim pra ela. E foi baixando tanta frequência dela, tanta, sabe assim, que estagnou total. E eu falei, pra quê? Falei, pra quê? Falei, ela não consegue olhar para a vida dela, cara. Então, assim, às vezes, que lugar é esse que eu amo mais o outro do que a mim mesma? Nem filho, gente. Esse negócio, eu daria a vida pelo meu filho. Então, é foda. A gente é muito assim, né? Mas a gente não deveria dar, né? Eu acho que isso ainda é falta de amor próprio. Se eu dou a minha vida pela vida de outra pessoa,
Ou que lugar é esse que eu faço do outro o Deus na minha vida, né, gente? Então, é, quando é para dar certo, o negócio flui, o negócio sabe. Então, o que que você tem que matar ainda para que esse futuro, né, se concretize, que esse futuro ele apareça, porque às vezes a sensação que dá assim que não tem perspectiva de futuro ainda, né? Que é uma carta de futuro, ó, futuro e projetos a longo prazo. E vem a morte, o que que tem aqui para esse futuro? O que que eu estou projetando para o futuro, né? Eu ainda estou me alimentando de muito passado. Essa é a sensação que eu tenho, assim. Então, faz o velório, enterra, vai lá no cemitério, enterra esse amor aí, dá lá para Rosa Caveira, entrega para Deus, entrega para Rosa Caveira, vai lá e fala: chega, eu vou me amar mais aqui em 2026 e vou cuidar do meu rabo, da minha vida. Alguém ficou sem cartinha? Ou eu fiz para todo mundo? Eu quero ler um textozinho aqui para gente antes da gente entregar, antes da gente terminar. É, não, nossa senhora, vamos chamar a Rosa Caveira aí, botar, sabe assim, enterrar esse defunto aí. E é tão louco que na hora que a gente enterra de verdade, né, o defunto, aí o defunto ressuscita. Que quando parece que a gente fica dando bibope, né, aí faz graça, né, fala, agora eu não quero mais. Aí, tipo, vamos tirar uma cartinha pra Lucinéia. Cartinha da Lu, a Lu voltou. Ah lá, Lu, aí veio a carta do Papa, né, Lu, para a senhorita, projetos a longo prazo, projetos de futuro. A sensação que eu tenho aqui é um futuro próspero, tem autoridade. Talvez o que eu sinto, assim, é ser um pouco mais criativa, escolher coisas um pouco mais leves, assim, mais gentis, que façam sentido, né? Às vezes, por padrão, a gente está escolhendo mais do mesmo, né? A gente continua repetindo alguns padrões da nossa ancestralidade de relacionamento, de vida, de corpo, de saúde. Então, assim, ser mais criativa nessas criações de futuro, e de projeto a longo prazo, tá bom? E aí, quero ler aqui, ó, planos de vida de longo prazo. A vida é realmente o que acontece enquanto você está fazendo os outros planos. Acredito que o jeito de conseguir o máximo da vida é praticar a integração entre o trabalho e a vida pessoal. Bem, tô acabando aqui. A vida pessoal, não o equilíbrio, mas uma abordagem holística que o ajude a viver plenamente todos os dias. É o livrinho do Raul. A culpa sem ambição sem culpa. E ele tá bravo comigo. Você pegou meu livro? Agora não vai me devolver? Eu falei, não, vou, já acabei seu livro, pode pegar de volta, já que eu tô quase acabando de ler. No início da minha carreira, na década de 1980, as mulheres profissionais eram encorajadas a agirem como homens. Início de 1980. Eu usava ternos com gravatas borboletas de seda e fazia todo o possível para esconder o fato de que era, na verdade, uma mulher com uma família. Percebe de onde vem a nossa rigidez e às vezes até a nossa birra de negócios? Era exaustivo, em especial porque seres humanos simplesmente não funcionam assim, ainda mais mulheres, né? Põe isso na cabeça de vocês. A gente nunca vai fazer igual um homem faz, igual o homem se dedica a trabalho, negócio, essas coisas, a gente nunca vai fazer. É muito pesado para nós. Porque nós somos programadas para cuidar da vida, nós somos doulas da vida e da morte. Os homens não. Eles são programados para prover. E nós somos programadas para gestar, né, a vida e também a morte. Então, as nossas habilidades são espirituais, não são físicas, né? Então, era exaustivo, em especial porque seres humanos, ela poderia ter falado mulheres, né? Simplesmente não funcionam assim. Não somos robôs que ativam determinadas funções em determinados horários. Caminhamos pelo mundo como seres plenos, todo o tempo. Então, como praticamos a integração entre o trabalho e a vida pessoal? Cada um de nós inventa a sua própria fórmula. Por exemplo, até o dia de hoje,
Se eu estou no trabalho e meus filhos ligam, atendo o telefone se puder. Se não puder e for urgente, eles sabem que vou atender se ligarem de novo. Da mesma forma, sempre integrei minha vida de casada e minha vida profissional. De fato, nos primeiros tempos da Mainstream, quando não havia dinheiro e eu queria dar uma festa para os funcionários, o Scott aparecia para cuidar da churrasqueira, aproveitando para conhecer todo mundo do processo. Em outras áreas importantes da minha vida, integrava reuniões e caminhadas, fazendo um pouco de exercício enquanto conversava com alguém. Scott e eu integramos nossos hobbies, nossa socialização e nossa filantropia, organizando um leitão assado anual, em benefício. Aí ele fala aqui, Simpers Mandela Training Center, levantando mais de US$ 100.000 por evento. O ponto é, descubra o que faz se sentir feliz, inteiro e realizado. E então projete sua vida para integrar as atividades que fazem bem para você. Em vez de uma balança para ser equilibrada, penso na vida como uma banqueta de 3 pernas. As 3 pernas são família, trabalho e comunidade. Aí, Janine. Elas trabalham juntas e fortalecem umas às outras. Se uma perna fica bamba, as outras 2 o mantêm no lugar. Criar um plano de vida integrado significa exatamente isso. Seu plano de vida deve honrar todas essas partes de você. Eu acredito firmemente que, se estiver disposto a fazer o trabalho, você pode ter tudo o que quer, mas não ao mesmo tempo. Isso aqui para mim. Porque às vezes a gente quer tudo ao mesmo tempo. A gente pode ter tudo, mas não ao mesmo tempo. Por exemplo, eu quero muito morar na Chapada, né? Mas não dá para ser agora ainda. Eu preciso de mais um pouquinho, talvez mais uns 3 anos, aí eu consigo fazer esse movimento. Então, por enquanto, não é a hora ainda desse movimento para mim, mas está no meu coração e eu estou olhando para ele. Então, acredito firmemente que, se você estiver disposto e fizer o trabalho, você pode ter tudo o que quer, mas não ao mesmo tempo. Quando penso na minha vida em fases, vejo que a jovem mãe, Sheila, não viajava muito, nem em restaurantes chiques, mas tinha uma carreira de sucesso e uma família saudável. Agora que meus filhos deixaram o ninho, gosto de viajar com o Scott, ter novas experiências e ampliar a minha carreira. É assim que um plano de vida funciona. Tem espaço para tudo, só que não tudo de uma vez. Quais são os 6 objetivos de 2026? Se deixar, a gente tem 50. Mas quais são os 6 principais e por ordem? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Você pode começar a projetar sua vida pensando nos valores com base nos quais quer viver. Você é voltado para a comunidade e os serviços? Para a família? É criativo? É aventureiro? É focado no conforto? Quer deixar um legado? O que você quer, cara? Vocês têm que saber o que vocês querem. Aí eu até postei lá, eu quero tudo. A família, a carreira, o relacionamento, o dinheiro, viajar. Mas qual é a ordem de prioridade aqui? Quer deixar um legado? Identifique valores que possam guiá-lo na direção de certos objetivos. Assim que escolher as experiências ou realizações que quer perseguir, pergunte a si mesmo: quais são as ações principais que preciso realizar para conseguir isso? Então, provavelmente, esse primeiro semestre, eu tinha organizado algumas coisas que eu vou ter que desorganizar para poder focar no meu plano 1, que é criar meu caixa aqui de 6 meses, tá? Então, eu sei que na hora que eu tiver essa reserva, eu vou mudar o meu ponto de criação. Eu não vou criar mais a partir da preocupação, do desespero, da escassez. Já estou nesse lugar já, graças a Deus, assim, já estou. Me vem 40% nesse lugar de criar a partir da abundância, não criar a partir da necessidade, da escassez. Mas eu ainda tenho uma preocupação, que se eu adoeço, e o mês que vem? E no próximo mês? E aí?
Interessante ponto de vista se eu adoecer, mas é importante a gente ter uma reserva para poder, sabe, você ficar com aquele, ai, eu tenho dinheiro, tá ali na minha conta, e eu nunca pensei nisso, nunca tive essa mentalidade. Então, assim que escolher as experiências ou realizações que quer perseguir, pergunte a si mesmo: quais são as ações principais que preciso realizar para conseguir isso? Como você pode fazer todas as áreas da sua vida trabalharem juntas, de forma holística? Isso exige um pouco de solução criativa para os problemas, mas você pode fazer isso. Toda a vida é única. Isso, e a sua será uma aventura desenhada por si mesmo. Então, isso é o planejamento. Então, aí estão meus melhores conselhos para a sua melhor vida. Acima de tudo, lembre-se disso. Sucesso não é um objetivo a ser alcançado, mas um processo contínuo. Celebre suas realizações. Não importa o quão pequenos sejam. Quando alcançar seus objetivos, estabeleça objetivos novos. Então, tudo bem, a gente vai criar o último encontro, a gente vai fazer o painel dos sonhos. A gente vai precisar de imagens, fotos. Então, precisamos de uma cartolina e revistas para a gente poder fazer essa brincadeira juntas e criar um esboço do nosso painel dos sonhos, né? E aí vocês vão perceber que durante o ano, poxa, que legal. Emagreci. Então, um dos meus objetivos é eliminar mais 7 quilos. Ok, beleza. Perdi os 7 quilos. E aí? Qual que é o próximo objetivo em relação ao meu corpo e à minha saúde? Aí eu já desenho uma outra coisa aqui. É muito legal, porque colocou no papel, a gente manifesta. Então, quando alcançar seus objetivos, estabeleça objetivos novos. Se não conseguir alcançar um objetivo, não se culpe. Aprenda suas lições, mude seu plano e siga em frente. Se estiver seguindo em direção às suas aspirações, todo dia é um sucesso. Nunca se esqueça disso. Então, esse é o livro, né? Ambição sem culpa. Eu gosto muito do que ela traz o tempo inteiro no livro, que é sobre planejamento, é a gente desenhar a nossa vida, é a gente contar a nossa história. É um tempo bonito nosso para nós mesmos, é um grande presente, né? A gente parar para poder construir, né? E a gente depois se permitir, poxa, morar na casa dos sonhos, fazer as viagens dos sonhos, ter os relacionamentos possíveis, né? Ah lá, eu manifestei meu carro escrevendo no planejamento do ano passado. É verdade, a Lu comprou o carro dela esse ano, graças a Deus. E é isso, né, gente? Eu tô aqui já planejando meu próximo. Eu quero uma Oroch. Quero trocar meu carro numa Oroch, porque, enfim, quero um carro com carroceria. E a gente já teve uma Oroch, e aí a gente tava pensando, mas que carro que a gente vai comprar? Carro a gente vai trocar agora, né? E aí eu falei, quero um Oroch para poder, enfim, fazer as coisas que eu quero fazer. Caçamba, às vezes eu sinto falta da caçamba. É importante. Por que que eu quero uma Auroch? Por que que eu quero um carro com caçamba? Para carregar a prancha, para carregar a bicicleta, para carregar, sabe, assim, para caber mais mala na hora de viajar. Falta caçamba para a gente na hora das viagens, falta espaço, né? Então, o que mais é possível que a gente ainda não considerou, né? Tudo que vocês escolherem, qual o propósito? Por que que eu estou escolhendo isso? Se não fizer sentido, se não vier da sua alma, do seu coração, não vai funcionar. O que que é medo de dirigir, Karen? Medo de assumir o controle da própria vida. Medo de crescer e assumir as responsabilidades. E aí isso implica no relacionamento, porque relacionamento é feito para a gente transa para ter filho, né? Assim, conscientemente é uma programação ali. A gente tem um relacionamento para poder engravidar, ter filhos. E aí é disso tudo que você corre dessa responsabilidade na vida. Então, faz as aulas de carro aí, investe, né, nesse, que é a sua vida. Quando eu estava em crise de ansiedade, eu estava com esse problema de não dirigir, e eu falei, cara, eu vou curar isso, porque é a minha vida. E eu estava batendo carro, e eu estava uma desgreta no trânsito, estava péssima. Eu falei, que merda, o que que eu tô arrumando com a minha vida?
Que lugar é esse que a minha vida não tem importância, que eu tô batendo o carro toda hora? E que lugar é esse que eu tô com medo de, sabe assim, tô com medo da minha vida, eu, hein, que palhaçada. E aí, enfim, dentro das crises ali minha de ansiedade, eu falei, não, nós vamos dirigir. A gente vai, porque às vezes a gente se entrega. Às vezes eu ainda fico um pouco receosa no trânsito do Guarujá, eu não gosto muito de dirigir aqui não, mas, enfim, eu dirijo para qualquer lugar. Mas se eu tiver a opção, às vezes, de não de Uber, eu vou de Uber. Mas eu dirijo. É igual ir para São Paulo. Eu falei, eu vou para São Paulo dirigindo. A primeira vez quase morri, deu até dor de barriga. A segunda vez também, a terceira vez também. Na quarta começou a ficar melhor. Então tem que ir, tem que fazer. A gente cura os nossos traumas, os nossos medos fazendo, né? E isso falta força de pai, tá? Então esse movimento de ir para a vida é a força de pai. É fazer. A constelação de hoje à tarde foi linda, assistam. Que tem cura com o pai lá também, maravilhoso, assista. Eu vou postar ela, ainda vou subir, ainda não subi, mas a partir de hoje à noite já vai estar disponível lá no YouTube para vocês assistirem. Foi maravilhosa, foi uma constelação de feminino e foi incrível. Alguma pergunta sobre tudo isso para a gente poder encerrar? Kézia, eu fiz um resumo, né? Anotei todas. Tá me escutando? E assim, me chama a atenção que elas se repetiram, né? As cartinhas do tarô, elas foram muito parecidas, né? É sim, Tirando a porque Letícia, tirando a Letícia que teve, né, a imperatriz ali, o imperador, foi mais do mesmo, né? Foi tipo assim, ó, só para foi um vocês verem puxão de como orelha. a gente não tem foco em futuro. Ninguém foca em futuro, é como se a gente fosse morrer amanhã. É assim que a gente está vivendo a nossa vida. A gente começou a aula falando assim, ó, tudo aquilo que a gente. Porque o que é foco? É energia. Eu não tenho foco. Você está falando que você não tem energia. Então, foco é energia. Eu vou colocar a minha energia no meu planejamento estratégico. Eu vou colocar a minha energia no meu emagrecimento. Eu vou colocar a minha energia aqui no meu negócio. Eu vou colocar a minha energia. Então, é isso que a gente tem que fazer, né? E é por isso que eu falei para vocês, a gente tem 6 objetivos principais. Ok, em um ano, eu tenho que eleger aqui qual é o objetivo principal do mês. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui que dezembro, o meu objetivo principal é o emagrecimento, tá? Mas não vou focar só no emagrecimento, beleza? Depois, então eu tenho um objetivo do mês, eu tenho os objetivos do ano, depois eu tenho o objetivo principal do mês, e depois eu tenho subobjetivos da semana. Então, essa semana, semana A, eu vou dar ênfase aqui no meu casamento. Semana B, vou dar foco aqui, né, na espiritualidade. Semana C, vou dar foco aqui no financeiro, coisas de trabalho, de negócio. Semana D, vou dar foco aqui, isso. E aí, nos dias da semana, eu também posso colocar essas metas. Então, por exemplo, segunda é um dia de eu ligar para minha mãe, terça-feira, de repente, eu almoço com meu marido, quarta-feira, eu vou na missa, quinta-feira e domingo eu vou fazer uma caminhada. E aí nós temos que ir diluindo esses objetivos todos em metas pequenas. E tenho que olhar para todas, porque se eu não vou colocando essas prioridades ali na semana, se vocês não anotarem, vocês vão levando de qualquer jeito essas metas e objetivos, e aí não tem o progresso. Então, por isso que eu tenho que sentar, pegar o meu planner ali, falar, ok. E aí vocês têm que consultar mapa astrológico. Então, por exemplo, assim, dá para fazer lançamento em lua minguante? Péssimo, né? Eu fiz lançamento da Good Vibes ontem, lua minguante, mas foi bom porque, na verdade, deu muito bug no login e aí a pessoa que está no suporte, que é o Thiago, ele precisava desse tempo de ser menos gente para ele dar conta de resolver os problemas e afinar o instrumento, né? Afinar, detectar os erros ali e melhorar a ferramenta. Mas geralmente não, a gente não vai colocar um lançamento na lua minguante. A gente vai colocar um lançamento ali na lua crescente, na lua cheia, né?
Então, a gente tem que pensar em tudo isso. Por exemplo, assim, quando vem o Mercúrio retrógrado, a gente não deixar reuniões, não deixar coisas importantes para poder se decidir dentro de um Mercúrio retrógrado, porque tudo que a gente faz dentro do Mercúrio retrógrado tem tendência a dar errado, porque é uma energia que está andando para trás, está retrogradando. Então, por exemplo, meu marido me pediu em casamento no Mercúrio retrógrado, ou casei no Mercúrio retrógrado, ou uma cirurgia no Mercúrio retrógrado. Tudo isso tende a dar problema, né? Então, não é o momento ideal da gente fazer algumas escolhas na nossa vida. Então, por isso que a gente tem que ir afinando com as outras ferramentas. Qual o melhor momento de fazer isso e aquilo? Né? Então, eu trouxe para vocês, vocês receberam lá um planner, um planejamento de janeiro inteirinho, imprime, deixa na mesa de trabalho, deixa eu ver aqui todas as energias de janeiro. Deixa eu ver o que vai acontecer aqui em fevereiro. Olha os 12 meses e depois você fala, poxa, aqui é o melhor momento para eu viajar, aqui é o melhor momento para eu poder. Eu comprei um curso de uma taróloga super legal que ela vai falar só sobre isso, os melhores momentos para poder. Ainda não terminei de assistir as aulas. A gente vai ter esse aulão em janeiro. Então, qual o melhor momento do ano para viajar, para fazer investimento, para poder fazer. Aí a gente vai trazer um calendário bem bonitinho mesmo. Vamos ter um aulão, acho que dia 5 de janeiro, se eu não me engano, só sobre essas energias de 2026, assim, bem legal. Eu tô com 6 horas de material para assistir só sobre calendário astrológico de janeiro. Comprei um material muito rico, muito bonito. E aí eu vou trabalhar esse material, trazer, sintetizar ele para trazer para vocês, tá bom? E comprei um outro planner também de lua, das luas do ano inteiro. Então, assim, eu adoro investir nesses materiais porque me ajuda a organizar. Ah, e descubra uma coisa importante que eu também não sabia descobrir hoje, uma amiga minha que está fazendo astrologia, eu não tinha visto ainda que no mapa astral a gente tem a roda da fortuna. Então, eu vou passar, vou colocar lá no grupo para vocês refazerem o mapa de astral de vocês, que inclusive fica lá no site da página da Cláudia Lisboa. A minha roda da fortuna está em Capricórnio, eu amei. Então, assim, que é a maneira de eu ganhar dinheiro. E aí eu achei tão legal, porque falou assim: para eu poder ganhar dinheiro, para eu poder o dinheiro, a prosperidade, a roda da fortuna fala sobre dinheiro. A minha metodologia é planejamento estratégico. Eu pirei, eu falei, cara, e é realmente, quando eu vivo, teve um ano, cara, um ano inteiro que eu fiz o planejamento estratégico, fiz o planejamento até do Tzolk'in, eu fui vivendo as luas, os 15 do dia, as ondas encantadas, eu fiz bonitinho. E eu vivi um ano, foi o ano que eu mais prosperei. Mas eu pegava uma cartolina, colocava minha semana nas cartolinas, né? O planner numa cartolina. E eu visualizava o mês inteiro naquela cartolina. E aí eu ia brincando, sabe? Por isso que eu dei a ideia de vocês fazer a lousa, ou ter uma lousinha, de desenhar. Olha lá, a minha está em Libra. Olha lá, prospero com parcerias. Legal. Eu não conhecia essa coisa da roda da fortuna no mapa astrológico, não. Para mim foi novidade. É genial. A roda da fortuna mostra o lugar que a gente tem sorte. É, e a minha em É o lugar da Capricórnio, eu fiquei sorte. muito feliz. Que aí eu tenho que ficar ali todas quatro patinhas, aterrar mesmo, sair do fantástico mundo de Bobs e aterrar. Vou mandar para vocês o site Cíntia, que essa amiga minha me mandou, que aí ela faz um mapa gratuito e mostra onde está a sua roda da fortuna, tá bom? E só vocês colocarem, falando, preencher lá. Esse mapa que você gerou para elas tem a roda da fortuna, Ana? yes. Cadê ela? O que que é o Quirón mesmo? O Quirón eles falam que é a dor incurável. É uma dor que sempre vai ficar ali latente ali, sabe? Calcanhar de E Aquiles. o meu é em Aquário na casa 4. O que isso Uhum. significa? Aquariano fala muito sobre revolução, evolução, uma coisa mais moderna. Então, talvez você tenha essa dificuldade aí. Dá uma pesquisada depois a fundo, né? Quirón e Aquário. Mas, por exemplo, assim, às vezes é de inovar, de se reinventar com tecnologia, desafios com tecnologias, né? Com as coisas futurísticas, né? Às vezes está ali viciada nas mesmas ferramentas, não muda. A minha é em touro para ajudar.
Que aí vai falar da questão do dinheiro. E aí, por isso que também, quando eu fui eleger a minha prioridade, eu falei, mas eu vou curar essa dor. Mas eu vou curar mesmo essa dor, porque o meu sistema inteiro tem essa Quiron em touro. O povo que parece que tem alergia de dinheiro, gente, não é possível. Tudo que ganha, gasta até o último centavo, não investe em nada, não cresce os bens materiais, sabe? Tipo, meu Deus do céu, eu falo só pagando juro e pagando juro para banco, juro para agiota. Eu falo, que palhaçada é essa? É um lugar que a gente não cuida do dinheiro. Então, eu falei que Isso eu aí tô fazendo. eu tinha isso, mas era problema com o pai. A minha Kiron é um problema do meu sistema. Todos nós lá somos assim, né? Eu era, né? Agora eu também vou curar isso e pronto, acabou a palhaçada. De cuidar desse dinheiro, né? Hoje mesmo, coisa que eu nunca fiz, hoje eu preciso fazer o cabelo. Aí mandei para uma minha cabeleireira daqui, ficou em R$ 450. Falei, deixa eu ver em Franca. Porque eu nunca dou bola. Falei, vou fazer aqui mesmo, tal, foda-se. Aí eu falei, não, estou cuidando do meu dinheiro. Aí liguei para minha cabeleireira de Franca, eu falei, quanto que você me faz, tal? Ela falou, faço 300. Eu falei, opa, R$ 150. Antigamente eu falava, foda-se, R$ 150 não é nada. Sabe assim, eu nunca dei bola, eu sempre gastei tudo que eu ganhava, mas eu sempre gastei mais do que eu ganhava. E aí sempre, às vezes, ali, né, naquela coisa da escassez, né? Porque a escassez não é a falta de dinheiro. A gente está sempre com essa sensação de falta, né? Tá sempre faltando alguma coisa. E às vezes essa escassez não é nem financeira. Sinto falta do meu pai, sinto falta da minha mãe, sinto falta de um filho. Puta que pariu. Falei, como pode melhorar? Né? Eu falei, e a abundância é isso, eu estou nutrida, eu estou em paz com tudo que está aqui ao meu redor, né? Ok, sinto falta do meu filho, tem saudade? Tenho. Sinto falta, às vezes, do meu pai, da minha mãe? Sinto, mas peraí, deixa eu me nutrir de quem está do meu lado. É a gente valorizar o nosso presente. A gente, às vezes, acaba vivendo de passado, né? Isso, e aí a gente vai atualizando a escassez financeira, porque às vezes eu tô na carência, eu tô vibrando na falta. A falta de quem que está fazendo faltar dinheiro? A falta de O quem que está faltando, fazendo faltar cliente, né? Kézia, Então, isso é uma coisa que a gente tem a, que olhar. a Quiron em touro, quase todo mundo tem, né, Grégora? É É, muito, a Ana me muito trouxe isso. interessante. Muitos de vocês têm a Quirón A, em touro. Eu pirei. a maioria tem. Então, essa Quiron, ela fala muito de garganta, é o ponto fraco, né? As questões ligadas à garganta. E touro fala muito do conforto, né? Luxo, conforto. Então, a Quiron em touro é o que você não se dá, né? O conforto que a pessoa não se dá, os valores, olhar para os valores e ao que dá valor. E a dificuldade com a comida também, né? Porque touro é bom garfo e engorda fácil. Pois é. Eu sempre tive essas, fazia muito tempo que eu não tinha questão com a balança, que ela estava bem equilibrada, mas eu sempre tive. Gordinha, magrinha, gordinha, magrinha, gordinha, magrinha. Mas já fazia 10 anos que eu estava sustentando aí meu peso. Aí esse ano, tava boa de garfo e de cama, de dormir, pelo amor de Deus. Estou Meninas, esperando receber a é minha. isso. Comprei uma. Como eu não tenho carro ainda, que está nos planos para o ano que vem, e eu vou morar a 66 quilômetros do centro da cidade, comprei uma bicicleta de carga. Legal Para aí. Pronto. me entregar aqui, porque daí eu lá no Vale tem a estrada, né? E eu vou morar na última rua, no fim do Vale. Na última rua, de frente para o Roncador. Uau, que legal. Uau! É. E aí eu vou ter que carregar coisa do mercado, as coisas, tudo. Peguei a É, bicicleta. uau, Aí monta o peguei a quarto de bicicleta. visitas lá, que quero te visitar. A Serra Já do estou Roncador, arrumando. pessoal, ela tá indo morar num dos pontos, aliás, né? Existe Ah, só é? um disco solar no Brasil, que é lá na Serra do Roncador. Então, puta ponto de energia, assim.
Também muito poderoso, É, né? a ideia, o projeto para lá já quando a espiritualidade me mandou, eu disse assim, ok, vocês vão me mandar para o meio do nada, onde eu não vou ter cliente para atender, né? Enfim, tal. Aí eu digo, não, mas eu escolho fazer a coisa funcionar. E aí eu digo, eu quero uma casa de 3 quartos, um quarto para mim e para para minha gatinha, um quarto para atendimento e um quarto para hóspede. E agora eu já estou planejando, claro que agora eu vou ter, depois que eu mudar, eu vou conseguir planejar melhor, né? Porque agora eu estou tudo na. Esse quarto de hóspede vai ser para receber pessoas que forem fazer excursão lá para o Roncador, enfim, tal. Já estou falando com um cara que é guia turístico. E também eu vou fazer um spa dia, um spa 2 dias, entendeu? A Legal. pessoa vai Ai, para lá, recebe terapia, massagem, aurículo, todas as coisas que eu sei fazer, né? eu E conheci uma tem menina onde aí na Serra dormir. do Roncador que ela viajava nos discos solares, né? Então ela estava viajando o mundo, que cada disco solar é um desbloqueio, né? Se eu não me engano, aí é o cardíaco, o Serra do Roncador, não lembro. É Não o trigueirinho lembro. que fala dos discos solares, né? Eu Eu só preciso estudar. sei que é um dos motivos porque me mandaram para lá. É o Eu, trigueirinho que explica os discos solares. Essa menina seguia bastante o trigueirinho. E aí é um desses principais vórtices de energia. Se eu não me engano, eu acho que era a cura do cardíaco. Eu lembro que quando eu estava chegando aí na Serra do Roncador, mas eu tive uma crise de choro. Gente, eu nunca fui de chorar. Assim, pensa numa pessoa, sabe assim, difícil de chorar mesmo. Gente, mas eu chorei. Eu acho que eu chorei. Acho que assim, foi umas 2 horas antes de chegar, eu já fui me conectando com a energia mas nossa, mas chorei, chorei, chorei. Acho que eu não chorei a minha vida inteira. Eu chorei 2 horas de estrada, 2 horas de viagem. E depois disso desbloqueou meu cardíaco. Porque eu não chorava, gente. Não chorava. Eu era super, parece que tava. Tinha uma pedra, tinha congelado, assim, sabe? Muito doido. Foi muito louco, assim, essa movimentação da Serra do Roncador. E foi uma experiência muito mágica, mas tem lugares incríveis para a gente conhecer, né? Se Deus quiser, conheceremos todos. Amém? é, Arro, tchau. arroz. Gente, gratidão a todas vocês. Vou preparar, vou subir a constelação para o YouTube, vou subir a aula também. E até na quinta-feira, então preparem cartolina, revistas e a gente vai fazer as 6 metas no gatilho, né? 6 objetivos ali no gatilho para a gente poder criar esse painel dos sonhos, esse Dream Bird aí, bem bonitão, tá bom? Um beijo, grata e até quinta, se Deus quiser. Tchau, 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 tchau.